sobre a possibilidade de os Estados Unidos fazerem um cancelamento total de vistos de brasileiros que estejam nos Estados Unidos ou fora dele. A avaliação do senhor, se isso é possível e se há aí nos Estados Unidos, pelo menos pelo que o senhor observa na imprensa, esse interesse por parte do governo americano. Vamos lá. Essa história começou na semana passada com o jornalista Lorival Santana. Ele veio aqui para os Estados Unidos para acompanhar o desenrolar das negociações, das tratativas do tarifaço com a equipe econômica do Donald Trump, e ele estava ali nos corredores, escutou alguém falando, algum dos informantes dele trouxe para ele essa situação. Eu particularmente acho pouquíssimo provável isso, porque nós temos aí outros indícios, outras demonstrações da própria embaixada americana no Brasil falando exatamente o contrário disso. O Lorival é um sensacional jornalista, é uma pessoa que eu admiro bastante, acompanho o trabalho dele, mas eu acredito que essa informação ela não vai acontecer. Primeiro, porque nós vemos aqui algumas situações polarizadas, assim como no Brasil existe aqui também nos Estados Unidos. Nós temos a extrema-direita forçando muito a barra, tentando trazer notícias para manter o público engajado, e nós temos a esquerda tentando também trazer notícias que muitas vezes não são verdade, mas também com o intuito de manter o público engajado. E no meio disso daí a gente tem os jornalistas que acabam pegando informantes, esses informantes contaminados por informações que nem sempre são reais, eles acabam trazendo isso para a mídia e enfim, acaba espalhando. O Lorival trouxe isso, o próprio Daniel Lopes depois veio falar também sobre essa questão, mas vamos lá, vamos raciocinar junto. Primeiro, 2 dias depois que saiu essa informação na CNN, o próprio Donald Trump deu uma entrevista entrando no helicóptero presidencial, onde ele foi questionado sobre essa questão das tarifas. E ele falou, não, eu não tenho interesse em punir o povo brasileiro. A expressão dele foi essa, eu amo o povo brasileiro. O problema é que existem algumas divergências políticas. Ponto. Continuaram fazendo perguntas. Na última pergunta perguntaram outra situação também relacionada ao Brasil. E ele disse de novo, eu amo o povo brasileiro. O meu problema não é com o povo brasileiro. Então eu acho que essa questão de banir vistos, eu acho que não vai acontecer. Uma semana não, 4, 5 dias depois, nós tivemos uma postagem oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, através de seus consulados, dizendo, se você pretende vir para a Copa do Mundo de 2026, aqui nos Estados Unidos, faça já a renovação do seu visto ou o pedido do seu visto, para evitar que os atrasos impactem na sua passagem. Então isso já demonstra claramente que não há sequer cogitado dentro dos Estados Unidos a possibilidade de fazer um banimento de visto ou cancelamento geral de visto com relação ao brasileiro. Doutor, recentemente o senhor, nós temos informação de sanções parecidas como essa por parte do governo americano a outros países? Temos sim. No primeiro governo do Donald Trump, no primeiro mandato do Donald Trump, nós tivemos banimentos de diversos países, aí, inclusive pessoas com green card que não conseguiam entrar dentro dos Estados Unidos, sendo naturais desses países, não conseguiam entrar dentro dos Estados Unidos por causa do banimento. Agora, no segundo mandato, foi a mesma coisa. Donald Trump colocou em 12 países, depois ele colocou em 10 países, depois ele colocou em mais 2 países. Todos esses países são países conhecidos de terem aí financiamento a grupos terroristas, ou fazendo as proxies em grupos terroristas, ou promovendo qualquer tipo de ação terrorista pelo mundo. Esses países estão sim com banimento. Hoje são 24 países. Agora, doutor, a grande preocupação da FIFA, e aí falando sobre Copa do Mundo, que acontece no próximo ano, é em relação a uma reclamação por parte das delegações de vários países que alegam a dificuldade em conseguir vistos para as delegações, para os jogadores, para a comissão técnica, enfim. E por conta disso, a FIFA estaria, até segundo informações extraoficiais, buscando a possibilidade de mandar os jogos que iriam para os Estados Unidos para ser feitos no Canadá. Isso tem repercutido aí nos Estados Unidos. Nós tivemos agora recentemente uma Copa do Mundo de clubes e a gente sabe que o futebol não é o forte do americano, mas tem demonstrado um crescimento nos últimos anos. Como é que o senhor avalia isso e a possibilidade da realização desses jogos em outros lugares que não nos Estados Unidos? Eu vejo bem remota essa possibilidade. Eu acho que colocar no Canadá é mais uma pressão da FIFA do que realmente acontecer. A FIFA quer dinheiro, todos sabem disso, é claro isso, né? E a população dos Estados Unidos tem muito mais chance de ter aí um resultado positivo do que eventualmente no Canadá, porque nós temos muito mais pessoas internas nos Estados Unidos, fora o turista,
fora o que vem de fora para assistir os jogos, então nós vamos ter muita gente internamente fazendo. Aqui em Houston, nós já estamos, inclusive, recebendo notícias, propagandas de venda antecipada dos tickets para assistir a uma das finais da Copa, e com certeza vai bombar, porque os valores chegam a 2, 3 mil dólares em lugares medianos, não são nem os lugares mais tops. Então, assim, nós temos a oferta com relação a isso, e nós temos aí isso sendo publicado dentro dos Estados Unidos. E o Donald Trump, que agora veio aí de uma notícia não tão boa com relação aos empregos, ele não vai querer ver o país entrando aí num outro caos político aí por causa dessa questão de Copa do Mundo, que é algo que acaba trazendo visibilidade do país para o mundo inteiro e trazendo turistas do mundo inteiro. Então, com certeza absoluta, isso vai ser contornado, isso vai ser negociado. A Copa do Mundo, eu acredito que será assim dentro dos Estados Unidos, e eles não vão perder essa possibilidade de forma alguma, porque é interessante, muito interessante para a FIFA, para ganhar dinheiro, e é muito interessante para os Estados Unidos também. Então, isso vai ser contornado de uma outra forma, superado esse primeiro momento aqui, onde nós estamos tendo aí, sim, muitas restrições de entrada no país, até por questões de segurança nacional. Doutor, agora em relação às sanções praticadas aqui ao Brasil, nós tivemos ontem, em todo o Brasil, em diversas cidades, manifestações em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos excessos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, e também em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que nesse momento está utilizando tornozeleira eletrônica a mando do STF. E aí, hoje pela manhã, uma nova operação, agora em relação ao senador Marcos Duval, que acabou indo para os Estados Unidos e teve agora, e chegou no Brasil novamente, e teve agora seu passaporte diplomático apreendido, e também o uso de tornozeleira eletrônica decretado pelo Supremo. O senhor acha que essas ações, esse movimento da justiça brasileira pode dificultar ainda mais as relações que já não estão muito boas entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista comercial? Wellington, essa é uma excelente pergunta, né? E é muito difícil da gente responder, porque para a gente entender o que realmente acontece no Brasil, a gente precisa se despir dessa paixão por políticos, ao invés de termos uma paixão por política. E para você se despir dessa paixão por político, a gente precisa acabar com a polarização e entender como a coisa acontece. Primeiro, né, nós temos aí uma imputação de uma lei Magnitsky, que foi pego uma lei que foi criada para outro propósito, mas foi adequada ali, foi moldada para vamos colocar no Alexandre de Moraes. Se eu acho que isso é certo, certo, porque era o que tínhamos. O correto mesmo seria criar uma nova legislação para estes tipos de casos em específico, como foi feito para o Magnitsky. Mas não era o que tínhamos, não tínhamos outra, tinha que ser essa e acabou, foi colocada. Ok, perfeito, concordo, acho que tinha que ser feito, precisava ser feito, e não só contra o Alexandre de Moraes. Mas se nós formos voltar à raiz do problema, nós vamos chegar num outro ponto que, para mim, é inexplicável. Nós tivemos a possibilidade do lava-toga, lá na época da CPI da lava-toga, nós tivemos a possibilidade de evitar que tudo isso acontecesse. E não foi evitado pelo nosso Senado, que é o competente para fazer o impeachment dos ministros do STF. E simplesmente acharam que não vamos ter lava-toga para investigar ninguém. O principal agente da lava-toga para arquivar a lava-toga e acabar com a lava-toga foi justamente o Flávio Bolsonaro, onde existem diversos depoimentos aí na internet, é só pesquisar no Google, onde ele liga para 4 senadores, o pai dele também, o Jair, liga para 4 senadores, pedindo para retirarem as assinaturas. Por quê? O Toffoli, que era quem estava presidindo 2 inquéritos contra o Flávio, tinha os inquéritos em cima da mesa dele e eles queriam contemporizar a situação. Então, poxa, será que nós, como brasileiros, como patriotas, como apaixonados pelo Brasil e não pelo político brasileiro, será que a gente não consegue enxergar que o problema dentro da nossa política ele é muito maior do que simplesmente Alexandre de Moraes, que já nem deveria estar no Supremo se eventualmente os nossos senadores tivessem feito o trabalho deles antes e tirado essas pessoas que estão aí acabando com a população, desmoralizando o país e trazendo tantas consequências para o país? Será que não é hora das pessoas entenderem que precisamos cobrar os nossos políticos para que eles façam efetivamente o trabalho deles? Então, assim, eu acho que enquanto essas atitudes, enquanto essas sanções forem aplicadas contra pessoas
culpadas, nitidamente desgraçadoras do Brasil, eu sou totalmente a favor. Mas aplicar uma tarifa contra um país inteiro, atingindo empresários, atingindo o pequeno e o médio, que são aqueles que efetivamente geram empregos e movimentam a economia, essa parte de sanção eu sou contra. Enquanto estiverem batendo especificamente no Alexandre de Moraes, sancionando exclusivamente eles ou pessoas ligadas a ele, eu sou totalmente a favor. Doutor, nós tivemos uma conversa na semana passada em relação às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, e aí durante a semana nós tivemos uma modificação, aproximadamente 700 produtos ficaram de fora dessa taxação. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação disso e falasse também sobre a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin, e tentou debater, tentou conversar com o governo americano, mas a informação que obtivemos é de que a reunião entre o vice-presidente e o governo não foi das melhores. Queria que o senhor fizesse uma avaliação em relação aos produtos e também a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu vi de uma forma muito positiva a exclusão de mais de 700 produtos da lista de taxação, né? Primeiro, porque isso foi muito bom para o Brasil. Segundo, porque isso também foi muito bom para os Estados Unidos, porque tarifa, ilude-se quem acha que a tarifa quem vai pagar é o exportador. Não, a tarifa quem vai pagar é o consumidor final aqui nos Estados Unidos. Essa é a realidade. Isso vai significar necessariamente para a gente aqui aumento de preços, inflação, quebra de algumas empresas que são as importadoras aqui dos Estados Unidos. Então isso é péssimo para os dois lados, né? Mas a exclusão, a manutenção, perdão, do café, dos pescados, da indústria de carnes do Brasil, isso ainda ficou um pouco obscurecido aqui. Porque, primeiro, pescado, o Brasil vai vender para a China, com certeza absoluta. Café, a própria China também já se manteve, já se manifestou interessada, apesar de eu achar que o mercado americano é muito melhor do que o chinês. E a indústria de carne, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de JBS. Né? JBS, que tem base aqui nos Estados Unidos. JBS, que não podemos esquecer, estava lá na Lava Jato junto com o Lula. Então, e essa questão da JBS, eu acho que foi algo meio que planejado pelo Donald Trump para efetivamente atingir o governo Lula. Né? Mas, de resto, eu acredito que a gente vai ter uma negociação sem dúvida nenhuma, principalmente com relação ao café. Eu acredito que isso vai ser revisto ao longo do tempo aí e deve se reverter. Vamos ver a cena dos próximos capítulos.